Às vezes a vida te prega cada uma. Às vezes você se encontra em um lugar e às vezes se encontra em outro. Às vezes Deus te leva, viu? Às vezes Deus te leva para um lugar que você nunca conhece. Mas, às vezes, quando Deus está no controle da tua vida, é necessário que isso aconteça, viu? É necessário, às vezes, que Deus nos tire da nossa parentela, viu? De alguns familiares, dos nossos familiares, e leva você e sua família para um lugar, certo lugar, que certamente é necessário esse afastamento, viu? Queridos, fique comigo, fique conosco, tá bom? E vamos falar um pouco sobre essa mensagem. Meu nome é Iene Gabriel e esse é o seu canal Enviado dos Céus. Bom, muitas vezes você se encontra num lugar que você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas olha, Deus tem um grande propósito. Deus tem seus meios de livrar, de abençoar, de transformar, salvar vidas através dessa mudança. Se eu estou falando com alguém que já passou por essa situação, por esses momentos, eu estou aqui para responder um pouco dos teus questionamentos, porque eu já passei por isso. Eu passei por vários lugares, eu passei por várias situações que foram necessárias, ainda mais para um crescimento cristão, viu? O crescimento do homem que serve a Cristo. É necessário para que ele tenha um encontro com Deus, é necessário para que ele se quebrante. Olha, eu estava comentando com meu povo aqui que hoje eu dou graças a Deus porque hoje eu entendo muitas coisas. Mas olha, eu tinha muita sede de Cristo, muita sede de aprender as coisas de Deus, sobre as benfeitorias de Deus. Eu sempre fui apaixonada pelas coisas de Deus, as histórias. Mas olha, quando você se vê na história, é uma outra coisa, viu? É bom você aí do outro lado estar vendo eu falando sobre isso, sobre as minhas histórias, viu? Mas quando você vive a tua experiência com Deus, é diferente. Tem um crescimento. É uma coisa, é algo pessoal, eu não sei te explicar. Mas é uma coisa maravilhosa quando você tem o entendimento dos planos de Deus na tua vida, viu? Você tem o entendimento e tem o conhecimento, Deus te faz conhecer. E aí quando você se vê mais experiente, mais experimentado, você se vê mais com os pés no chão e você começa a agradecer a Deus por Ele ter livrado, por Ele ter tirado, por Ele ter arrancado, por Ele ter transformado. Porque olha, a transformação ela é dolorosa, viu? É como se fosse uma mutação. A borboleta, a lagarta, quando ela vai se transformar numa borboleta, viu? Ela passa por um processo de dor, de transformação, de mutação, viu? E assim somos nós. Enquanto você for uma lagarta, você está tendenciado às pessoas pisarem em você, está tendenciado
as pessoas te agirem contigo com desdém. Mas olha, meus amados, para quem viveu no Egito a vida inteira, eu acho que eu já comentei isso aqui num vídeo anterior. Para quem viveu no Egito a vida inteira, é muito duro, é difícil você fazer as coisas corretas, viu? Fazer o que é certo é difícil. É um povo totalmente com uma cultura diferente. É como se você pegasse uma pessoa que serve a um outro Deus e falar para ele que aquele está errado, que aqueles costumes estão errados, viu? Se foi assim que eles viram de geração em geração, eles aprenderam de geração em geração. É difícil, já imaginou? Se alguém chegasse para você e dissesse que o jeito que você serve a Cristo está errado, hein? E algumas vezes sim. Muitas das vezes sim, viu? Muitas das vezes sim, porque eu conheço pessoas que vão ao templo, viu? E lá elas colocam aquelas vestes, um cocôzinho, viu? Aquela religiosidade. Mas quando sai dali, o homem ele bate na mulher, viu? Eu conheço essas pessoas. Conheço uma pessoa que faz isso. Bate na esposa, na frente dos filhos, viu? E isso é falta de libertação. Mas nunca foi apresentado a eles algo que dissesse, está errado isso. O que está acontecendo? É libertação, gente. Ela olhou para o fulano de tal. Ele olhou para o fulano de tal. Puxa vida. Se tira-se a paz da família toda, do marido, da esposa, viu? E dos filhos, por causa de briga, de uma picuinhazinha ali, e acabam os dois brigando e se agredindo, viu? Xingando, falando palavrões, enchendo a casa de demônios, porque palavrão é demônios, viu? Gírias é demônio. Então, meus amados, olha, eu conheço pessoas que vivem isso, viu? Mas olha, às vezes é necessário, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa que parece desejoso em conhecer a Deus, Ele tira do meio do pai, Ele tira do meio da mãe, Ele tira do meio da parentela, Ele tira do meio do marido, da esposa, viu? E leva para um outro lugar, para um outro ambiente, um lugar que você nunca viu, viu? Ele te leva para longe. Deus, Ele permite que a tua vida fique totalmente bagunçada, para que Ele se manifeste, viu? Vai transformando, Ele vai se manifestando, Ele vai transformando a tua vida e vai encaixando tudo e você vai entendendo depois. Viu? É bom, é agradável demais, viu? É tremendo quando você tem esse entendimento de que é necessário estar tudo bagunçado para que Deus venha colocando as pecinhas, quebra-cabeça no lugar certo, viu? Tem que desarrumar, né? É como se você estivesse tirando todos os móveis de dentro de casa e mexendo na parede, tirando mexendo no rodapé da parede, tirando aquelas infiltração, amassando, pintando, limpando, perfumando, para depois colocar os móveis novos. Então, meus amados, é necessário que isso aconteça, viu? Porque eu falo sempre que a libertação, o processo de libertação é conhecimento. E quanto você não tiver o conhecimento de que você precisa transformar, você não vai sair do Egito.
você não vai andar para frente, viu? Você quer, todo mundo quer. Se eu chegar ali na frente e perguntar a um bêbado, uma pessoa que vive uma vida regada de bebidas, de profanação, ele vai querer a bênção. Ele vai querer ser rico, ele vai querer ser próspero, ele vai querer honra. Mas olha, para que isso aconteça na minha vida, na tua vida, viu? Eu me condiciono a isso. Precisa um jeito certo. Tem que ter o jeito certo da coisa andar, viu? Tem o jeito certo do carro andar, da moto, do avião decolar, voar, entendeu? Para tudo tem um jeito certo. E o jeito certo não adianta. Olha, não adianta você jogar sal, você fazer isso e aquilo outro. Se você está ouvindo tudo isso e logo mais procura coisas erradas, viu? Aí cai no abismo dos palavrões, do xingamento, de sair com mulheres ou então com homens sem ter compromisso com eles, viu? Então, queridos, olha, para que a tua vida ande bem, medite na tua vida, viu? Pensa direitinho, diz, meu Deus, por que ainda não? Por que ainda não foi para frente? Senhor, por que o Senhor não agiu na minha vida ainda? Fala com Deus, conversa com Deus, viu? E Ele certamente Ele vai te responder, vai dizer as tuas atitudes. Você não tem agido como um marido, um provedor. Você não tem agido como um pai, viu? Você não tem agido como uma mãe, uma do lar, que cuida da casa, dos filhos. Você não tem feito isso, você não tem agido como um filho, uma filha, respeitando, ajudando a mãe, o pai, obediente. Então, se você falha com o pai, a mãe ou o filho, falha com esses seus deveres, você vai falhar com Deus. Já falhou com Deus. Viu? Agora, o homem que tem temor a Deus, respeito, considera a Deus, viu? Teme a Deus, se afasta do mal, certamente ele vai tratar a sua esposa como uma preciosidade. E do mesmo jeito a mulher, viu? Ela vai tratar como se fosse o melhor que Deus deu para ela. Do mesmo jeito aos filhos, viu? Mas para isso tem um jeito certo. Tem muitas famílias lares aí que estão arrebentados por causa de uma grande mídia. Tem pessoas que colocavam, era no tempo do videocassete. Hoje não, hoje nós temos mais facilidade ainda através do YouTube. Você quer ver outras coisas, você vai lá no YouTube, viu? Mas antigamente as pessoas colocavam, eu conheci pessoas, famílias, mulheres, ainda mais as mulheres, olha só, que deixavam videocassete gravando novela. E ali naquela novela ia para a igreja e deixava no videocassete gravando as novelas. Aí chegava em casa e ficava se enchendo de profanação, de vingança, de morte, sendo treinado como fazer o mal. Saiu da igreja, olha só, meus amados, como é que é terrível. O culto das igrejas são 3 vezes na semana. E ela passava todos os dias religiosamente, ali tinha um culto a Satanás, viu? A como acabar com a vida, com
um homem ou uma mulher com outra mulher, um homem com outro homem. E os filhos diante de uma tela vendo aquilo também. E a pessoa é treinada, você é o que vê, é o que ouve e o que fala. Viu? O que você vê, você vai trazer para dentro da tua casa. E a pessoa saía dali da reunião, dos cultos, das reuniões de Deus, e não estava lá, estava com a mente já pensando na novela. Como é que isso, aquilo outro vai agir hoje? Aí quando chegava lá, ficava um culto a demônios. Tem um canal aí que é uma coisa horrível. Nunca gostei de novela. Graças a Deus, eu tenho essa libertação. Nunca gostei dessas novelas que tem por aí. Então veja, chegava em casa ansioso para assistir, ver, dar audiência ao mal. Aí, no final, agia com as mesmas práticas. Ela foi treinada, ela agia com as mesmas práticas que ela viu na novela. Entendeu, meus amados? Então, fujam da aparência do mal. Fujam do mal. Jó era o homem mais rico do Oriente. Viu? A riqueza financeira é a parte mais pobre que o homem tem. A parte mais pobre que Deus tem. Viu? O dinheiro, o financeiro, a riqueza é a parte mais pobre. Mas olha, não só financeiramente, mas como espiritualmente, na família, no sentimental, no espiritual, viu? Então, quando você se achega a Deus, você respeita o próximo, respeita a Deus, ama a Deus, tudo isso entrará no eixo, a tua vida começará a decolar. Jó era o homem mais rico do Oriente, por quê? Porque ele temia Deus, se afastava do mal, era justo e íntegro. Viu? Querido, pensa bem, medite. Está na hora de se transformar. Está na hora de virar borboleta. Viu? Está na hora de virar borboleta. Chega de ser pisado. Chega de todo mundo dizer, ai que coisa asquerosa. Eu tenho pavor. Quando me vejo uma lagarta, larva de borboleta, eu me coço toda. Tenho pavor, não é nojo. Sei lá o que é. Não sei nem te explicar. Tá bom? Agora a borboleta não. A borboleta eu coloco na mão, eu pego na asa dela, eu acho linda. Todo mundo quer ver borboleta. E a borboleta, ela não se rasteja, não se fica se rastejando. Borboleta, ela voa. Olha só, voar. Coisa legal, coisa linda, maravilhosa. Voar e beber mel. Viu? Tá na hora. Sai do casulo. Viu? Meus amados, vou ficando por aqui. Para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? E eu espero que você se inscreva, dê seu joinha, tá bom? Nos motive a poder estar trazendo mais conteúdos desses aqui para vocês, tá bom? Tá bom? Se inscrevam, se dê seu joinha e compartilhe e comente também, tá bom? Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Shalom, queridos. Shalom.